Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título Vem o Fim. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A justiça de Deus será aplicada na terra para a preservação de um povo santo, justo e fiel ao Senhor. Nesta lição, veremos o anúncio do juízo divino sobre os israelitas. Como segundo ponto da lição, identificaremos as representações do juízo divino sobre os israelitas. E, como terceiro e último ponto, finalizando o nosso estudo, conheceremos o juízo divino sobre a humanidade. Ponto número 1 da lição. O anúncio do juízo divino sobre os israelitas. Os israelitas se tornaram desobedientes ao Senhor, praticando a idolatria e atos abomináveis diante de Deus. Se afastando, então, cada vez mais do sagrado e vivendo num estado de apostasia, ou seja, total abandono da fé, ou seja, uma ruína espiritual. No livro de Ezequiel, capítulo 6, versículos 1 ao 7, o Senhor fala exatamente para Ezequiel este estado de ruína espiritual dos israelitas. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 6, 1, 7. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu mesmo trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Ficarão assolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altos ficarão desolados, para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados, e os vossos ídolos quebrados e extintos, e os vossos altares do incenso sejam eliminados, e desfeitas as vossas obras. Os mortos, a espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Portanto, nós temos aqui a anunciação de um juízo divino, fruto da desobediência, fruto do abandono da fé, da idolatria, da ruína espiritual de um povo que for escolhido. Vem um fim, anuncia o Senhor como o juízo divino para uma nação rebelde que pecou contra o Santo de Israel, servindo então a outros deuses, quebrando o mandamento e a promessa de adorar somente o Deus de Israel. A nação israelita fizeram um pacto com o Senhor, de obedecer em tudo à vontade de Deus. Mas nesse momento, nessa cronologia de tempo do povo de Israel, que adorava outros ídolos, o Senhor resolve anunciar através do profeta Ezequiel esse juízo. Ezequiel capítulo 7, versículos 1 a 10, o Senhor fala então para Ezequiel. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei
segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem, haverá fim. Vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da tribulação e não da alegria sobre os montes. Observe que aqui há uma progressão desse juízo divino em toda a humanidade, em toda a terra. Quando ele fala nos 4 cantos da terra, se referindo aí aos pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. Então, qualquer lugar circunscrito aos pontos cardeais, ou seja, toda a terra seria submetida a um juízo divino por causa da idolatria, do afastamento de Deus. O juízo divino sobre os israelitas foi anunciado pelo Senhor ao profeta Ezequiel, tipificando especificamente para os israelitas, tipificando o cativeiro babilônico, onde a cidade de Jerusalém seria cercada por um grande e poderoso exército. Passariam por grandes sofrimentos. E, por fim, a cidade seria totalmente destruída e a maioria de seus habitantes sobreviventes seriam exilados em terra estrangeira. Esta profecia se cumpriu em 586 a.C., quando os israelitas foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor em cativeiro. No segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 36, versículos 17 a 21, diz o seguinte: por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu as suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Ora, os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. E também esta profecia do cativeiro babilônico foi anunciada também pelo profeta Jeremias e pelo profeta Ezequiel, que eram contemporâneos. Portanto, aí está o juízo divino anunciado e realizado por causa da idolatria da nação israelita. Nós não podemos ver aqui um Deus vingativo, um Deus irado, um Deus de maldade. Existe uma lei espiritual. Diz que tudo que você planta é o que você vai colher. Portanto, se eu planto comportamentos morais e espirituais que não agradam ao Senhor, certamente existe uma consequência desses meus atos. Vamos agora para o item número 2 da lista. Aqui está o juízo divino proclamar, eu acabei de dizer, né? O juízo divino sobre os israelitas foi anunciado pelo Senhor, pelo profeta Ezequiel. E eles passaram então, o que é que ele diz? Diz que a cidade seria cercada por um grande e poderoso exército e passaria por grandes sofrimentos e, por fim,
a cidade seria totalmente destruída e a maioria dos habitantes sobreviventes seriam exilados em terra estrangeira. Então, a cidade seria cercada, eles passariam por sofrimentos e a cidade depois seria totalmente destruída. Então, esta foi, vamos dizer assim, a forma do juízo divino que se realizou em 586 a.C. Vamos passar a estudar, nesse momento agora, o desvelar o que é essa cidade cercada, ou o que foi a cidade de Jerusalém cercada, o que foi, quais foram, né, estes sofrimentos que eles passaram e como a cidade foi totalmente destruída. Então, o Senhor, em seu julgamento, ele anuncia aos israelitas, por representações simbólicas que eu já falei, que o profeta Ezequiel, o atalá de Deus, revelou ao povo, seriam aplicadas. E foram aplicadas. Então, a primeira foi o cerco da cidade de Jerusalém. Então, o primeiro sinal para a casa de Israel foi a ordenança do Senhor ao profeta Ezequiel para que tomasse um tijolo. Então, esse anúncio do cerco, o Senhor fez através do profeta Ezequiel por uma, por um, uma representação simbólica. Então, o que foi que ele fez? O Senhor ordena ao profeta Ezequiel que pegasse um tijolo, esse tijolo estava representando a cidade de Jerusalém, e colocasse ao redor deste tijolo uma cerca, fortes edificações, arraiais e arietes, representando então os instrumentos de guerra de um grande exército. E também ordenou o Senhor ao profeta que pusesse uma chapa de ferro entre ele e o tijolo, sendo o próprio profeta a representação do exército da Babilônia, do rei Nabucodonosor, e a chapa metálica, a representatividade da fortaleza e da invencibilidade deste exército babilônico. Então, o primeiro anúncio do Senhor é: Jerusalém vai ser cercada. E é um exército forte, praticamente invencível, fortíssimo. Ezequiel, capítulo 4, versículos 1 a 3, diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro do ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto e assim será cercada e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Então, aí está anunciado o cerco. Segundo, então, o Senhor diz a Israel também, através do profeta Ezequiel, quais são, né, as causas deste cerco. Ou seja, quais são as causas morais e espirituais para este cerco da cidade. E ele vai dizer isso também no livro de Ezequiel, no capítulo 5, versículo 5 a 9, quando ele diz assim: Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Pula no meio de nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal, mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz, e o que jamais farei,
por causa de todas as tuas abominações. Então, o Senhor aqui é justo, por isso ele avisa aos israelitas, através do profeta Ezequiel, melhor dizendo, por que a cidade de Jerusalém estaria sendo cercada para um juízo divino. Segundo ponto desse juízo divino são os sofrimentos dos habitantes de Jerusalém. Então, para apresentar simbolicamente a falta de pão, alimentos e água para o povo israelita, o Senhor ordena ao profeta Ezequiel que pegasse trigo, cevada, favas e lentilhos, produzindo a partir destes ingredientes o pão e dele comesse. Comesse 25 ciclos por dia, ou seja, apenas 230 gramas por dia, durante um período de 390 dias, e bebesse apenas um hin de água, ou seja, 6 mililitros de tempo em tempo. Então o Senhor agora chega para Ezequiel e diz: olha, Ezequiel, você vai pegar os ingredientes que faz o pão e vai simbolicamente mostrar para os israelitas que durante 390 dias você só vai comer 230 gramas por dia de pão. E só vai beber de tempos em tempos, não era diariamente, 600 mililitros de água. Simbolizando, tipificando aí a falta de pão, alimentos e água aos israelitas a partir deste cerco. Então nós podemos observar que também este pão ele deveria ser cozido utilizando como combustível o esterco humano. Logo, pedido por Ezequiel ao Senhor que reconsiderasse tal condição, pois ele, o profeta, sempre comera alimentos puros e nunca se contaminou com alimentos impuros. Então o Senhor reconsiderou e disse-lhe que o pão fosse cozido com esterco de vaca. O combustível para o cozimento do pão era o esterco de vaca. Então, nesta representação, o profeta Ezequiel, ou seja, ele representa os israelitas, que passariam fome e sede a partir daquele cerco do exército babilônico a Jerusalém. E não só no cerco da cidade de Jerusalém, mas quando fossem deportados para a Babilônia, também no exílio passariam fome e sede. Ezequiel capítulo 4, versículos 9 ao 17, diz assim: toma trigo e cevada, isto o Senhor falando para o profeta Ezequiel. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, mete-os numa vasilha e faz deles pão, segundo o número dos dias que deitares sobre o teu lado, 390 dias. Comerás dele. Tua comida será por peso, 20 ciclos por dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, sexta parte de um hin. De tempo em tempo a beberás. O que comeres será como bolos de cevada, cozelá-las sobre esterco de homem, à vista do povo. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu: Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse: deite esterco de vacas em lugar de esterco humano. Sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso, e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto. Porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros, e se consumirão as suas iniquidades. No versículo 10,
do capítulo 5 de Ezequiel, diz o seguinte: portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. No versículo 16 diz, do capítulo 5, quando eu despedi as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras que eu enviarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Portanto, muito triste esta condição de fome e sede a partir de um cerco de um exército estrangeiro a Jerusalém por causa da idolatria, por causa da apostasia, por causa do abandono da fé, por causa da ruína espiritual, por causa do desprezo de uma nação a um Deus poderoso, maravilhoso, bondoso, benigno. Mas existe um juízo, porque há uma lei espiritual que não pode ser mudada, que é a lei que você colhe o que você planta. E por fim, na terceira etapa desse juízo divino à cidade, vem a destruição da cidade. O Senhor anuncia a destruição da cidade santa, a cidade de Jerusalém, ordenando ao profeta Ezequiel que tomasse uma espada afiada e que rapasse a cabeça e a barba, pegando um terço, melhor dizendo, dos cabelos, queimando-os no meio da cidade, um outro terço dos seus cabelos fossem picados pela espada ao redor da cidade, e um outro terço, seus cabelos raspados, fosse espalhado ao vento. Porém, uma parte deles, ele pegasse e guardasse nas abas das vestes do profeta. Ezequiel, capítulo 5, versículos 1 a 4, nós temos exatamente este evento simbólico que o profeta Ezequiel devia mostrar aos israelitas. Diz assim: tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade, e a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Desta terça parte tomarás um pouco e atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás. Dali será um fogo contra toda a casa de Israel. Os cabelos queimados na cidade representam os israelitas mortos na cidade de Jerusalém, por ocasião do cerco. Cabelos picados ao redor da cidade representam os israelitas que morreriam fora da cidade de Jerusalém e lançados ao vento. Os cabelos lançados ao vento representam os israelitas espalhados pelas diversas nações, mas que seriam cativos e oprimidos pelos povos estrangeiros. Com Deus, nós sempre temos uma esperança garantida, pois os cabelos que ele mandou o profeta guardar em suas vestes representam os israelitas fiéis ao Senhor. Os fiéis, os remanescentes, aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que iriam sobreviver e voltariam para Jerusalém para dar continuidade aos planos de Deus para a nação escolhida. Deus nunca vai destruir o seu povo, que sempre no meio do seu povo existem os remanescentes, os fiéis, os obedientes, aqueles que adoram, aqueles que amam de verdade o Senhor.
A esses há a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Ezequiel 6:8 diz assim a palavra do Senhor: mas deixarei um resto. Porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Ezequiel capítulo 11, versículos 17 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali, e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis, e todas as suas abominações. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Versículo de número 20. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Portanto, o Senhor levanta do monturo os remanescentes, aqueles que verdadeiramente amam e glorificam o Senhor. Mas o Senhor tem um juízo divino sobre a humanidade. Nesse momento, nós falamos de um ponto histórico dentro da historicidade do povo de Israel, no momento em que a nação estava a desobedecer o Senhor, sofreu um cerco, uma submissão de falta de alimentos, de pão e água e a destruição da cidade. Mas o Senhor levantou essa nação, porque o Senhor, ele é misericordioso. O Senhor é benigno, o Senhor é bondoso, o Senhor ama os seus filhos. Mas o Senhor também anuncia um juízo sobre a humanidade. Todas as profecias dadas pelo Senhor e mostradas simbolicamente aos israelitas pelo profeta Ezequiel se cumpriram. Não tenhamos dúvida disso. A cidade de Jerusalém foi totalmente destruída pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Os israelitas foram levados cativos para a Babilônia e amargaram um cativeiro no exílio por 70 anos. Entretanto, arrependidos e guiados pela mão do Senhor, voltaram para casa, para a terra prometida, porque é uma promessa de Deus. Não podemos deixar de contextualizar esses acontecimentos na história dos israelitas com a história da humanidade, de geração a geração. Pois o Senhor diz que o fim vem nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste da terra, referência aos pontos cardeais. E sobre o habitante da terra também ocorrerá um juízo, se permanecerem afastados do Senhor. Diz assim, Ezequiel capítulo 7, no versículo 2. Nós já lemos, ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Haverá fim, o fim sobre os 4 cantos da terra. E no versículo 6 e 7, eu volto a falar, haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti, vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. O pastor Ezequias Soares, comentário da revista deste trimestre, ele escreve textualmente: os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e fé. Vou repetir o que o pastor Ezequias Soares escreveu na revista deste trimestre. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento dos nossos pecados e da fé em Jesus Cristo, que entregou sua própria vida na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados,
para nossa salvação, para nos conceder vida eterna. Jesus está voltando. A nossa esperança garantida de salvação e vida eterna é Jesus. Jesus vem buscar a sua igreja. Haverá um juízo de Deus sobre a humanidade. Está escrito na palavra do Senhor. Mas um povo fiel a Deus, que vai morar com o Senhor na Nova Jerusalém, este vai permanecer. Este vai ser vitorioso. Como foram vitoriosos os israelitas que saíram do cativeiro da Babilônia e voltaram para a terra prometida. Concluindo então a nossa aula de hoje. Deus é amor. E o desejo ardente do seu coração é que toda a humanidade se volte para ele e tome posse da salvação e da vida eterna, nos concedida de graça pelo Senhor Jesus, quando deu a sua vida na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Os profetas e a palavra de Deus anunciam que os juízos divinos serão aplicados na terra, não como demonstração de poder e de ira de um ser transcendente, que é o nosso Deus, mas como prova de amor e bondade deste maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo. E que nada, Senhor, venha nos separar do amor de Deus. Eu vou repetir essa frase porque ela tem que estar gravada na nossa consciência, ser proferida pela nossa boca e gravada também no nosso coração, na nossa alma. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação em Cristo e que nada venha a nos separar do amor de Deus. Shalom Adonai. Na próxima aula, nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título As Abominações do Templo. E assim, chegamos ao final de mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. Glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.